Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento gostaria de meditar com os irmãos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. O que ela nos ensina acerca dela mesma e como nós devemos tratar dela em nossas vidas. Gostaria de ler um texto na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos... Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento gostaria de meditar com os irmãos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. O que ela nos ensina acerca dela mesma e como nós devemos tratar dela em nossas vidas. Gostaria de ler um texto na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Nesse texto que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas para a igreja de Gálatas, ou para aquelas pessoas que se converteram a Cristo, nos leva a entender que eles ouviram o evangelho, mas no meio da caminhada foram transtornados por pessoas para seguir outro evangelho. E o que me chama a atenção nesse texto bíblico é que Paulo diz: ainda que eu mesmo, Paulo, ou um anjo desça do céu aqui, Gabriel, Miguel, um querubim, e pregue outro evangelho, além do que já está escrito, seja anátema. Por isso, queridos, devemos prestar muita atenção mesmo no que estamos ouvindo, no que estamos vendo, no que estamos lendo, porque Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. E o nosso problema é que acreditamos mais no que os nossos olhos veem, no que os nossos sentidos sentem, nas nossas emoções, do que propriamente dito na palavra de Deus escrita e revelada. Pois a palavra de Deus, ela é a regra nossa de fé e conduta. Ela foi concedida por inspiração de Deus. Em 2 Timóteo, 3º capítulo, verso 16, Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou. O Espírito Santo inspirou no coração de homens, como em Atos capítulo 1, verso 16.
Davi é inspirado pelo Espírito Santo a compor salmos, como em 2 Pedro 1,21, que diz que nenhuma escritura é de particular interpretação, porque os homens não falaram segundo a sua vontade, mas homens santos de Deus falaram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Cristo a sancionou. Cristo mesmo disse que nenhum jota ou tio da lei cairia sem que tudo se cumprisse. Cristo nos dá o exemplo vencendo o diabo no deserto pela palavra escrita de Deus, pela lei, pela Torá, pela lei de Moisés. Cristo, quando morre e ressuscita, quando ele fala com os discípulos de Emaús, ele mostra em todas as escrituras do Velho Testamento que ele era o Messias e que convinha que o Messias morresse e pagasse um alto preço pela salvação da humanidade. A Escritura é uma escritura de profecias proféticas. É uma escritura que nos ensina, que nos mostra o caminho que devemos seguir e andar. E o apóstolo Paulo nos disse que tudo aquilo que for além do que já está escrito seja anátema. Seja anátema. Em Apocalipse 22 nos fala sobre isso também, que aqueles que acrescentar, aqueles que diminuírem, terão as pragas que está escrito no livro do Apocalipse. Por isso, meus irmãos, é momento de despertarmos para a verdadeira fé na palavra de Deus, não nos sinais e maravilhas e prodígios, não nas autoridades humanas, mas na autoridade única, inquestionável, infalível da palavra de Deus, pois Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a sua palavra não volta vazia, mas se apraz e cumpre aquilo para o qual ela é enviada. Em Jeremias capítulo 1, Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. Ou seja, Deus é fiel. Mesmo se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. E a palavra de Deus deve ser nossa âncora, deve ser nossa regra de fé, conduta e prática. Um grande teólogo chamado Jerônimo disse que ignorar a Escritura é ignorar a Cristo. Ignorar a Escritura é ignorar a Cristo. Jerônimo disse isso. Também vemos uma frase de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele diz assim: a Bíblia fala no tom da voz do próprio Deus. A Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus. Então, quando estamos pregando a Bíblia, a palavra de Deus, Deus está falando conosco. E a autoridade não é humana, mas é da própria palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Jeremias, quando pregava a palavra de Deus e profetizava, muitos diziam a ele: você não tem autoridade, Jeremias. Para João Batista, para Jesus Cristo, para tantos homens de Deus que passaram na terra. Essa é a desculpa de muitos para não se converterem dos seus erros, quando escutam um pregador lhes pregar a palavra, a Bíblia Sagrada. Eles, como não tem como contradizer pela Escritura, eles vão tentar achar uma falha no profeta, no pastor, no evangelista, no irmão, na irmã, para não receber a mensagem que está inserida na palavra de Deus. Mas quando nós ignoramos a Escritura, estamos ignorando a Deus. Quando não honramos o Filho, como a própria Bíblia diz, estamos desonrando o seu Pai, desonrando o Senhor. Jim Moody, um dos grandes pregadores também, que está no livro Heróis da Fé, diz assim: as Escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. As Escrituras foram dadas para mudar a nossa vida. A palavra de Deus foi nos dada. William Tyndale,
que traduziu a Bíblia para o inglês, um grande homem de Deus que foi muito perseguido, ele disse assim: as Escrituras emanam Deus. É como se uma fonte de água que emana água, uma fonte de águas amargas emanam águas amargas, uma fonte de águas doces emanam águas doces, uma fonte de águas potáveis, minerais e saudáveis emanam fonte de águas saudáveis, minerais e potáveis. Uma fonte de águas venenosas ou contaminadas emanam águas contaminadas e venenosas. A palavra é santa, é pura, porque é a palavra de Deus. E quando ela é dita, mencionada, lida, quando meditamos nela ou a ouvimos, estamos recebendo emanações, estamos recebendo da própria presença de Deus, do próprio Senhor na nossa vida, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Pois as Escrituras emanam Deus, as Escrituras emanam o Senhor. Paulo entendia isso, por isso ele disse: a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a pregação de Cristo, a palavra de Deus. É por ela que emana a fé em nossos corações, pois ela é um livro de fé, ela é um livro do sobrenatural, ela é um livro histórico, um livro profético, um livro poético, um livro de sabedoria, um livro que Deus se revela a nós pela sua grande misericórdia e maravilha. As Escrituras emanam Deus. Thomas Watson, um grande teólogo puritano, disse: a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. A Bíblia, queridos, os evangelhos, os livros proféticos, históricos, é a biblioteca do Espírito Santo de Deus. Nada podemos acrescentar nelas e delas nada tirar. Apocalipse 1 diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem, guardam e leem as palavras desta profecia, porque a Bíblia é um livro profético, porque o tempo está chegando de tudo se cumprir de uma maneira literal e verdadeira. Então devemos observar que a biblioteca não é do homem, é do Espírito Santo. São 66 livros na Bíblia sagrada protestante dos evangélicos. Na católica existem mais livros que foram acrescentados, que são chamados apócrifos, ou seja, não são inspirados por Deus, pois falam heresias. Mas nos 66 livros da Bíblia Sagrada não há contradição nenhuma, não há erros, pois a palavra é de Deus e Deus fala conosco através da sua palavra. E ela é a biblioteca do Espírito Santo. Ela é a biblioteca do Senhor para as nossas vidas. Ela é a biblioteca para alimentar nossas almas. John Wesley, um grande herói da fé, disse: sou fanático pela Bíblia. Eu a sigo em todas as coisas, tanto pequenas como grandes. John Wesley. Eu sou fanático pela Bíblia. Eu a sigo em todas as coisas, tanto pequenas como grandes. Uma palavra muito interessante de John Wesley. Nós vivemos hoje em uma época que as pessoas são fanáticas por dinheiro, por religião, por doutrinas de homens, por usos e costumes, por legalismo, por pecado, por libertinagem, por esporte, por sexo e por todo tipo de ídolos que a nossa humanidade adora. São fanáticos pelas denominações. Se eu sou da Assembleia, se eu sou da Deus e Amor, da Universal, da Congregação, são fanáticas pelas placas e denominações, são fanáticos pelos dons espirituais, são fanáticos por sonhos, revelações e profecias, são fanáticos por tantas coisas, por ministério, por vocação, por profissão, são fanáticos por algum hobby ou alguma coisa que colecionam, mas pouquíssima gente são fanáticas pela Bíblia, pela palavra de Deus. E os que são, não procuram a seguir, são somente ouvintes, mas não querem ser praticantes da palavra de Deus. Como disse Tiago, estão enganando a si mesmos, com vãs
com vãos discursos. Então vamos, queridos, ser fanático pela palavra de Deus, ser fanático pela Bíblia, ser fanático pelos mandamentos do Senhor, ser fanático. John Calvino, um grande reformador, ele disse assim: a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. A Bíblia é o cetro pela qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Então todas as igrejas ditas cristãs de Cristo devem ser governadas pelo cetro da Bíblia, pelo cajado, pela vara, pelo cetro real do Rei dos Reis, do cabeça da igreja Cristo, que é a sua palavra, o fundamento, o Evangelho. Todos os demais evangelhos que o homem inventa, o evangelho da prosperidade e todos outros, são anátemas, são amaldiçoados. Anjos já desceram à terra, supostos anjos de Deus. Alguns apareceram a Joseph Smith, que diz que viu um anjo Mormone e era para ele escrever um novo evangelho, o Evangelho de Mormons. Maomé diz que viu o anjo Gabriel e ali escreveu o Alcorão. Só que são anátemas, pois o evangelho já foi nos dado: Mateus, Marcos, Lucas e João. E tudo aquilo que vai além disso é amaldiçoado. Seja quem for que pregar, seja quantos milagres fizerem. Martinho Lutero disse uma frase que arde em meu coração. Ele disse: Deus, eu fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, não me mande sonhos, nem anjos, nem profecias, pois eu já estou satisfeito com as Escrituras, pois elas me dizem tudo o que eu preciso saber a respeito da salvação e da vida eterna. Ó, queridos, se estivéssemos satisfeitos com as Escrituras, só com elas, pois muitos erros não seriam cometidos, muitos deslizes, heresias, seitas não seriam feitas, se estivéssemos satisfeitos com as Escrituras, com as palavras de Deus para a nossa vida, com a Bíblia Sagrada. Pois o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Em Mateus 22, 29, Jesus diz: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então devemos buscar conhecer a palavra de Deus, o certo pelo qual o Senhor governa a sua igreja. Pois há muitos governos dentro das igrejas hierárquicas, eclesiásticas, denominacionais, que são puras regras humanas, mandamentos humanos, e que os líderes querem equipará-las à palavra de Deus, deixá-las iguais, assim como o catolicismo faz com as suas tradições, colocando elas em pé de igualdade com as Escrituras. Thomas Cranmer disse que a palavra de Deus está acima da igreja, e há uma realidade: a igreja nunca, jamais estará acima da palavra de Deus. Pelo contrário, a igreja é serva da palavra de Deus, é escrava da palavra de Deus, pois a palavra de Deus, Cristo, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, é o cabeça da igreja e governa a sua igreja e julgará o mundo pela sua palavra que tem pregado. Martim Lutero também disse: minha consciência, ela é escrava da palavra de Deus. Então devemos buscar, queridos, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Escritura, o poder de Deus. Em 2 Pedro, o apóstolo diz que devemos crescer na graça e crescer no conhecimento da palavra de Deus, pois as Escrituras são a verdade de Deus para nós. Cristo usou elas para ensinar, e ela tem vários nomes na Bíblia: a Escritura da verdade, espada do Espírito, lei do Senhor, livro da lei, livro do Senhor, livro, oráculos de Deus, palavra da verdade, palavra de Cristo, palavra de Deus, palavra, sagradas letras, sagradas Escrituras. E nós vemos que elas são poderosas, são maravilhosas. O salmista disse no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Tiago também disse que devemos desejar como crianças recém-nascidas o leite genuíno da palavra de Deus, para que por ele vamos crescendo na estatura e no conhecimento de Deus. Devemos buscar conhecer a palavra de Deus. Napoleão Bonaparte disse: a alma jamais pode vaguear sem rumo, se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Aquele que toma a Bíblia, toma o Senhor da Bíblia, o Deus da Bíblia, que é o pastor dos pastores, Jesus Cristo. E aquele que toma o sumo pastor como seu guia, líder e protetor, esse não andará sem rumo, mas será guiado pelas veredas tranquilas, e ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque o Senhor o está guiando pelas suas palavras de vida eterna. A Bíblia é o mais poderoso instrumento que o pregador pode ter. Com ela falo com confiança, mais sofisticada ou mais degradada ou mais incrédula das pessoas, seja cientista, seja pobre, rico, de seita ou não seita. Com a Bíblia eu tenho autoridade de Deus para pregar, para ensinar, para corrigir, exortar, redarguir, animar, consolar, desde o menor até o maior, pois é a autoridade de Deus. A Bíblia é um livro para ser acreditado pelo cego e não discutido. Há muita discussão no nosso século sobre a Bíblia, se realmente ela é a palavra de Deus ou se ela não passa de histórias humanas e manipulações das igrejas no decorrer dos séculos. Recentemente foram achados manuscritos no Mar Morto, nas cavernas de Qum, aonde ali revelaram fragmentos de escrituras antigas, judaicas, aonde os estudiosos, cientistas e arqueólogos comprovaram que a escritura não foi modificada nem alterada, mas ela continua fiel aos seus originais, hebraicos, aramaicos e gregos. Queridos, os céus proclamam a glória de Deus, a natureza proclama que existe um Criador, e observamos isso no dia a dia de nossas vidas. A palavra de Deus, ela é poderosa, maravilhosa e santa, e devemos crer nela, confiar nela, aguardar nela, esperar dela, pois ela vai nos ensinar a andarmos nos caminhos santos, nos caminhos de Deus. A palavra de Deus. Timóteo doente disse: a Bíblia é uma janela neste mundo prisão, através da qual nos é possível divisar a eternidade. Pois a Bíblia nos fala da vida após a morte. A Bíblia nos fala do destino eterno dos justos e dos injustos, daqueles que creram no Senhor e daqueles que rejeitaram o Senhor. Ela é uma janela onde nos mostra o futuro e também nos mostra, nesse tempo que vivemos, as atuações de Deus e seus anjos e a atuação do diabo e seus demônios. A atuação, e mostra como uma janela o coração nosso, o coração do homem. Quando lemos a Bíblia, era como se fosse um espelho, onde nós vemos a nós mesmos, nossos erros e pecados e miserabilidade, e procuramos andar conforme Deus, conforme Cristo, conforme a palavra. Em João 17, versículo 17, nosso Senhor orou e ele disse: Pai, santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Em João 15, Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. No livro de Hebreus está escrito que a palavra de Deus era como a espada do Espírito, que penetra na divisão da alma e do Espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. A palavra de Deus, ela penetra no âmago do nosso caráter, do nosso ser, das nossas emoções, consciência e pensamento, e ela discerne aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. Isaías disse no capítulo 34, verso 16:
Buscai no livro do Senhor e lede, porque nenhuma dessas coisas faltará, nem falhará, porque a boca do Senhor o disse, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então todos os problemas da nossa vida, todas as angústias, dúvidas, devemos buscar no livro do Senhor e ler, porque foi a boca de Deus que o disse, que o inspirou homens a escrever sobre ele. E o próprio Espírito Santo, autor das Escrituras, intérprete, hermeneuta, exegeta fiel da palavra, vai nos ensinar e nos guiar em toda a verdade de Deus. Muitos querem ter os seus caminhos purificados por Deus. E na palavra, no evangelho que Paulo pregou, na palavra está escrito de que maneira o jovem guardará puro o seu caminho. Em Salmo 119. Observando a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela produz purificação. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus produz em nós santificação. Pai, santifica-nos na tua verdade, pois ela, a palavra, é a verdade. A palavra de Deus nos faz, quando nós escondemos ela em nossos corações, ela nos livra de pecar contra Deus, contra nós mesmos, contra o nosso próximo. Então nós precisamos, queridos, aprender mais da palavra de Deus, aprender mais do Senhor. A Bíblia não é somente um grande livro de referências históricas, mas é também um guia para a vida diária. E por esta razão eu a respeito e amo. Haile Selassie disse essa frase. A Bíblia não é somente um grande livro de referências históricas, onde nos conta da criação dos céus e da terra, do dilúvio, da destruição de Sodoma e Gomorra, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, de Israel no Egito, depois no deserto, depois em Canaã, dos grandes reis bíblicos, Davi, Salomão, Ezequias, dos grandes profetas, poetas históricos. Não, queridos, do Jesus histórico, mas a Bíblia é um guia para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, onde nos momentos tenebrosos, de tempestades, de tribulações e angústias, nos momentos de dificuldades, nelas, nas Escrituras, encontramos o consolo, as promessas de Deus, encontramos conselhos de Deus, encontramos a lâmpada de Deus para nossos caminhos, para nosso andar diário, para que não tropecemos, para que não desviemos do foco que é Cristo e que é a vida eterna. A Bíblia, a palavra de Deus. Napoleão Bonaparte, o grande conquistador, disse: a Bíblia não é um livro qualquer, mas sim uma criatura vivente, como um poder que conquista tudo o que se opõe a ela. A Bíblia não é um livro qualquer. Se você catar qualquer livro deste mundo, qualquer best-seller, livro histórico, científico, romântico, nada se compara à Bíblia. Pois na Bíblia existe o romance de Deus para com o homem, amando o mundo de tal maneira para dar seu filho à humanidade. A Bíblia é um livro científico, pois há milhares de anos atrás, mais ou menos 2.700 anos atrás, o profeta Isaías disse que Deus se assenta no globo da terra. E séculos antes, somente Isaac Newton comprovou essa teoria e até foi perseguido pelo clero da igreja, pois até então o povo acreditava que a terra era quadrada. E Isaac Newton dizia que a terra era redonda. Se eles prestassem atenção no que eles lessem, eles iriam encontrar no livro do profeta Isaías que Deus se assenta no globo da terra. A Bíblia é um livro científico em muitos aspectos. A Bíblia nos diz também dos incontáveis números de estrelas que existem na face da terra. Incontáveis. E hoje os cientistas podem comprovar isso. Podem comprovar isso que eu estou falando aos irmãos. Que há mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia na praia.
há mais estrelas no céu, bilhões de galáxias neste universo, nesta Via Láctea. Há muitas estrelas inumeráveis, são grandiosas. O campo gravitacional, de gravidade, onde a Terra flutua sobre o nada. Um dos livros onde os teólogos há muita contradição, mas alguns creem que o livro de Jó é um livro antiquíssimo, e no capítulo 26, versículo 7 desse mesmo livro, o autor diz, inspirado por Deus, que a Terra flutua sobre o nada. É somente Deus, irmãos, para comprovar que Ele é fiel e verdadeiro. E a ciência não está para comprovar a Bíblia, pelo contrário, a Bíblia está para comprovar a ciência. Pois tudo que os cientistas estão descobrindo na Bíblia já está escrito há milhares de anos. Salmo versículo 8, capítulo 8, versículo 8 nos diz da vereda dos mares. E um grande oficial da Marinha dos Estados Unidos das Américas, chamado Martin Mary, se tornou conhecido como descobridor das correntes marítimas, ou dos caminhos no meio dos mares. E lá no Salmo 8, versículo 8, Deus já tinha inspirado o salmista a escrever sobre isso. Em Gênesis 2, versículo 7, diz que Deus pegou o homem do pó da terra, e as revistas conhecidíssimas no mundo, que vendem milhares e milhões de exemplares, Riard Digest, concluiu que os ingredientes necessários para formar um ser humano são encontrados no barro, ou seja, na terra. A nossa matéria é o pó. E mais uma vez a ciência tem que entrar em concordância com a Bíblia. E esse é muito lindo. No livro de Jó 38, versículo 19, Deus pergunta a Jó, onde está o caminho da luz? Até então ninguém sabia disso, porque não havia cientista na época. Em 1500 antes de Cristo, depois de Cristo, Albert Einstein descobriu isso. Somente que a luz, ela tem um caminho e ela tem uma velocidade, que é 300 mil quilômetros por milésimo de segundo. A Bíblia, meus irmãos, é um livro poderosíssimo. Em Levítico 15, versículo 13, os sacerdotes eram orientados a lavar-se sobre águas correntes, assim como os leprosos. E somente depois a ciência, que ficou cerca de 3.000 anos depois, atrasada, dois homens médicos chamados Pasteur e Koch, nos finais dos anos de 1800, descobriram isso, pois eles estavam em um hospital e havia uma contaminação ali, e eles perceberam que todos que lavavam as mãos numa bacia de água. E quando eles passaram a trocar as águas, a deixar águas correntes, a contaminação no hospital acabou por meio dos vírus e bactérias, pois eles deveriam lavar-se em águas correntes para não esparramar a contaminação. E em Levítico 15, versículo 13, o médico dos médicos, o Senhor do homem, disse que deveriam se lavar em águas correntes, para que a contaminação fosse embora e não contaminasse todo o arraial de Israel, as tribos de Deus. A redondeza da terra está em Isaías 40, 22, que é a primeira que eu disse. A extensão quase infinita do universo e das estrelas está em Isaías 55, 9 e em Jeremias, no 33º capítulo, verso 22. Eclesiastes, o sábio Salomão, que viveu muito antes de Cristo, disse sobre o ciclo hidrológico. Que é isso, pregador? É o ciclo da água, onde ela desce pelas chuvas, depois evapora pelo sol, se torna em estado vapor, e nas nuvens elas vão se condensando até novamente chover sobre a terra. O hidrológico, o ciclo da água. Queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é verdadeira. Em Levítico 17, 11 diz que a vida da carne está no sangue, e é uma comprovação. A ciência hoje comprova que a vida da carne, a nossa vida, está no nosso sangue. Por que nós morremos quando o coração para de bater? Não é por causa do coração propriamente dito, mas é por causa do sangue, pois o nosso coração bombeia sangue a todas as partes de nossos corpos, e o sangue envia as vitaminas, os oxigênios, as células
do nosso corpo para alimentação, para que estejamos vivos. E sem o sangue não há vida. É impossível haver vida. Assim o Senhor nos diz em Levíticos 17:11 que a ciência moderna está comprovando hoje. A Bíblia é um livro científico. Em Eclesiastes 1:6 nos diz da circulação atmosférica, do ar, do vento. E na palavra de Deus, hoje, homens estão comprovando isso e mais coisas eu poderia dizer aqui para os irmãos, mas só isso já basta. E muito mais ainda para se descobrir e para se enxergar. Que a Bíblia é um livro romântico, é um livro de profecias. Muitas profecias dos maias, que dizem que o mundo vai acabar em 2012, de Nostradamus, de feiticeiros, umbandistas, não se cumpriram. As profecias de Charles Taze Roosevelt, das testemunhas de Jeová sobre a vida de Jesus, não se cumpriram. Mas todas as profecias da Bíblia que Jesus Cristo falou, que os profetas profetizaram, ou já se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou vão se cumprir, porque Deus é fiel e Ele cumpre em detalhe. Jesus foi predito pelos profetas que nasceria em Belém, que nasceria de uma virgem, que morreria crucificado nos Salmos, que repartiriam as suas vestes, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, e tudo se cumpriu literalmente, para comprovar que quem estava por trás de tudo isso era Deus, era o Espírito Santo, era o Senhor guiando a história da humanidade na sua soberania, pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Jesus disse algo muito forte aos fariseus, que estavam com medo do juízo, estavam achando que Cristo estava julgando, e Jesus disse: não, eu não vou julgar vocês naquele dia, mas a palavra que eu vos tenho falado e pregado, essa vou julgará no último dia. Então tudo que os irmãos ouvirem nos cultos, ouvirem os pastores pregando, qualquer um que seja, até mesmo eu, ou um anjo do céu, deve ser examinado à luz das Escrituras, a palavra de Deus. Qualquer profecia, sonho e revelação deve estar em consonância, em concordância, em harmonia teológica com a palavra de Deus. Do contrário, seja anátema. Qualquer regra na igreja que há, se for acréscimo à palavra de Deus, o cristão não tem obrigação nenhuma de obedecer, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. E se a igreja é de Deus, ela tem que basear-se na Bíblia para ter suas normas, regras cristãs para o homem nascido de novo, a mulher de Deus, seguir. Em Atos 17, versículo 11, nos diz que os bereanos, tudo que Paulo pregava, eles examinavam para ver se realmente batia com a Escritura, o que eles estavam falando e pregando. Então, meus irmãos, vamos analisar mais, vamos ouvir mais, vamos ser mais críticos, vamos ser mais bíblicos e analisar pela Bíblia o que nós estamos ouvindo e vendo, para que não sejamos enganados por falsas doutrinas de demônios, por falsos profetas, falsos mestres, apóstolos e pastores, ou até mesmo supostos anjos de Deus, como foi Maomé, como foi grandes líderes religiosos da nossa era. Devemos analisar, devemos buscar ter um conhecimento profundo da palavra de Deus, porque o obreiro aprovado por Deus é aquele que maneja bem a palavra da verdade. E Jesus manda em João 5:39 e João 7, versículo 52, nós examinamos a palavra de Deus. Os bereanos a examinavam diariamente. Deus manda nós termos ela em nosso coração, no Salmo 119, verso 11, em Deuteronômio 6, versículo 6. Deus manda nós ensinarmos-las a todos, ensinarmos ela aos filhos, porque ela é a palavra, é a lâmpada para nossos pés, ela é luz para nossos caminhos. Então devemos examinar, estudar, se aprofundar no conhecimento bíblico, pois a Congregação Cristã do Brasil diz que a sua pregação é melhor do que a de todos, porque é revelada. Eles abrem a Bíblia ali, pregam as inspirações que vêm em seus corações e mente, achando que
Isso é o que agrada a Deus. Mas o que agrada a Deus é quando nós se aprofundamos, estudamos a sua palavra, na total dependência do Espírito Santo, se aprofundamos nela. Pois até mesmo eles dizem que a mensagem deles vem quentinha do céu. Mas eu digo a vocês que tudo isso é mentira. Pois a palavra de Deus, ela não é quente, nem é fria, e nem se renova todos os dias, pois ela continua sendo a mesma. A mesma. A mesma mensagem que os apóstolos pregaram, nós devemos pregar. As mesmas palavras que eles pregaram, nós devemos pregar. Não há nenhum acréscimo, nenhuma inovação, nenhuma melhoria. Não devemos tentar melhorar a Bíblia, nem piorá-la, nem acrescentar nada a ela, nem diminuir nada acerca dela. Ela é a mesma, a palavra de Deus. Deus não é um Deus de duas palavras. E todas as palavras que devemos falar são as palavras de Deus. E o crente é conclamado por Deus na Escritura a estudar, a ler a palavra de Deus, a buscar o conhecimento da palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus. Pois quem não conhece a Bíblia Sagrada facilmente é enganado por Satanás. Em Mateus 4, Satanás usou a própria palavra no Salmo 91 para tentar Jesus. Mas como Jesus conhecia a palavra, ele o rebateu e o venceu no deserto. E quantos estão sendo enganados porque Satanás e os homens estão distorcendo o contexto bíblico para levá-los ao seu bel prazer, para que eles se tornem marionetes em suas mãos. E pela falta de conhecimento, pela ignorância bíblica, muitos são enganados pelas suas filosofias. Tudo porque falta o conhecimento bíblico. Tudo porque falta a harmonia na nossa teologia. Então devemos conhecer Deus, conhecer a palavra. Martin Henry, aquele que escreveu os comentários bíblicos de Martin Henry, ditado pela CPAD, um grande puritano, disse que devemos conhecer o Deus do livro, ou seja, o Deus da Bíblia, e devemos conhecer também o livro de Deus, ou seja, o livro que fala sobre Deus, a Bíblia. Que devemos orar para conhecer o Deus do livro e ler o livro em oração para praticar aquilo que nele está escrito. Devemos procurar conhecer, porque a Bíblia fala conosco, é a carta de Deus, é a carta de amor que Deus fala conosco, e a oração é o único método que temos de falar com o nosso Deus. Então devemos conhecer a palavra. Jesus orava baseado na palavra. Daniel no capítulo 9, Neemias no capítulo 1, no capítulo 9, e tantos outros que foram grandes homens de oração oravam baseados na palavra, nas promessas de Deus, na Bíblia Sagrada. Não na teologia da prosperidade, do toma posse da bênção, do exigir de Deus, mas oravam baseados na Escritura, que foi inspirada pelo nosso bom Deus. Então devemos, meus irmãos, buscar conhecer a palavra de Deus, conhecer a palavra do Senhor Jesus, para que possamos não ser enganados. Em Lucas 16, do verso 19 ao 31, Jesus conta uma história de dois homens, um era rico, o outro era um mendigo chamado Lázaro. Os dois morrem, um vai para o seio de Abraão, outro vai para o Hades, o lugar de tormentos. E lá no tormento o rico pede a Lázaro que ressuscite ele dos mortos, ou que outro, ou até mesmo que Lázaro ressuscite, vai lá e pregue aos irmãos dele para que eles não vão ao mesmo lugar que ele está. E Abraão, o pai Abraão diz a ele: filho, eles já têm a lei e os profetas. Se eles não ouvem a lei e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que o morto ressuscite dos mortos. Queridos, o que vai mudar a nossa vida não é um morto voltar à vida, um paralítico andar, um cego enxergar, um leproso ser curado. Mas o método que Deus escolheu para salvar a humanidade é a palavra da cruz. 1 Coríntios, Paulo disse: aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da palavra da cruz, da pregação. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é salvação. Em Romanos 1,16, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então devemos conhecer, devemos buscar
pregar a palavra, porque esse é o método que Deus escolheu para salvar os vivos que estão no planeta Terra. As Escrituras são completas e suficientes. É isso que nos leva a entender em Lucas 16, quando Jesus fala essa história, que elas são suficientes. Os vivos já têm a lei e os profetas, já têm as Escrituras. Se eles não crerem nela, tampouco vão crer se algum sinal for dado do céu. Os fariseus costumavam pedir sinal a Jesus, e Jesus falava a eles: nenhum sinal vos será dado a não ser o do profeta Jonas, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no seio da terra, assim também o Filho do Homem estará. Este é o sinal, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Deus já provou o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a sua vida por nós, pecadores. Essa é a prova do grande amor de Deus. A Bíblia nos ensina a amar o próximo e também a amar nossos inimigos, provavelmente porque eles são, em geral, as mesmas pessoas. Então devemos amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos, aqueles que estão ao nosso redor, os Judas Iscariotes que estão ao nosso redor. Devemos seguir o exemplo de Cristo, que o chamou de amigo, e devemos buscar amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus em primeiro lugar, pois esse é o resumo de toda a Bíblia e de toda a palavra de Deus. A Bíblia tem sido a carta magna dos pobres e oprimidos. A raça humana não está em condições de dispensá-la. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. A Bíblia vale a soma de todos os outros livros que já se imprimiram. A Bíblia vale muito mais do que todos os livros do mundo inteiro juntos. Ela é o livro mais lido e mais vendido no mundo inteiro. Ela é o best-seller mundial, já traduzida em vários idiomas, ou inteira ou em porções traduzidas em vários idiomas. A palavra de Deus. A leitura da Bíblia em si é uma educação. Então devemos buscar conhecer a palavra de Deus. George Washington disse assim: é impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Um dos presidentes e fundadores dos Estados Unidos, George Washington, disse que é impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Então devemos procurar conhecer a palavra de Deus, pois ela governa tudo e todos. Dom Pedro II disse: eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia, eu não os entendo, não compreendo tais pessoas, mas eu a amo. Amo a sua simplicidade e amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, eu a leio cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Isaac Newton disse isso sobre a Bíblia: há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Então devemos, queridos, conhecer a palavra de Deus. George Miller, um grande herói da fé, disse: o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida, em nossos pensamentos. Faço esta declaração solenemente, baseado na experiência de 54 anos. George Miller. Karl Barth disse: os teólogos devem ler a Bíblia, mas também os periódicos. Devemos ler a palavra de Deus. Napoleão Bonaparte novamente disse: que felicidade a Bíblia proporciona àqueles que acreditam nela. Que maravilhas admiram aqueles que refletem nela. Tomás de Kempis, um grande escritor, disse: se souberes toda a Bíblia, exteriormente as palavras de todos os filósofos, a que serviria tudo isso sem o amor e a graça de Deus? Devemos buscar conhecer a palavra de Deus, conhecer o Senhor, porque ainda que nós mesmos ou o anjo desça do céu e pregue outra palavra, seja anátema. Deus dá uma ordem, Deuteronômio 6:7, para nós falarmos dela continuamente. Em Salmo 1, versículo 2, Deus dá uma ordem a nós para meditarmos nela de dia e de noite, para sermos prósperos em tudo que fizer. Em Josué capítulo 1, Deus manda a Josué não parar de falar do livro dessa lei, mas meditar nele e seguir e se esforçar e ter bom ânimo, porque Deus iria lhe dar vitória.
Em 2 Coríntios 4:2, Paulo nos diz para não adulterarmos a palavra de Deus, não corrompermos as Escrituras. Então devemos obedecer. Não somente ouvir, mas também obedecer e praticar a palavra de Deus. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus fala: quem é minha mãe, quem é meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, que obedecem à palavra de Deus. Mestre, bem-aventurada a mulher que te deu a luz. E ele disse: não, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem ela em prática, pois vão edificar a sua casa sobre a rocha. Vão edificar a sua casa sobre a rocha, e quando vir a tempestade e o vendaval, elas não cairão. Então devemos, filhos, buscar conhecer a palavra, porque no dia mau, no dia da dificuldade, da calamidade, nós estaremos de pé, porque Deus nos sustentará pela sua palavra. A palavra de Deus, ela traz alegria em nossos corações. Ela nos traz alegria. Devemos se alegrar nelas, ter prazer nelas, como diz Salmo 1:2. Devemos amar-nas sobremaneira. Devemos amar-nas sobremaneiras. Devemos amar a palavra de Deus, estimá-la, ansiar por ela, assim como a corça anseia por águas. Devemos ter sede de Deus, da sua palavra. Devemos confiar nas palavras de Deus, porque elas são doces como mel ao nosso paladar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Devemos guardar, meditar e obedecer na palavra de Deus. Devemos buscar a todo momento de nossas vidas confiar em Deus, confiar na sua palavra, nos seus mandamentos, no testemunho de Jesus Cristo para a nossa alma, no testemunho do Senhor para nossas vidas. Confiar. Que você, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, confie na palavra de Deus. A situação que você tem passado, confie em Deus, na palavra. Busque nela conforto, conselhos, para que você não caia em tentação, para que você não peque contra Deus, para que você acerte o alvo, não erre e seja fiel a Deus, e Deus te ajude e te dê a vitória, e você possa ser fiel ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar. E eu gostaria, para encerrar essa mensagem, fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, falamos da sua palavra, falamos, meu Deus, dos seus mandamentos, falamos, meu Deus, do amor que devemos ter, da busca que devemos ter pela palavra de Deus, pelo conhecimento bíblico. Como disse John Wesley, sou fanático pela Bíblia, eu a sigo em tudo. Como disse Martim Lutero, minha consciência é escrava da palavra de Deus. Como Davi disse que amava a lei de Deus, a palavra de Deus. Como o próprio Jesus disse que nem só de pão o homem viverá, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Como Paulo mesmo, um homem zeloso pela Bíblia, pelo Evangelho, disse: o Evangelho que for pregado, se não for conforme esse, seja anjo que falar, seja quem quiser, até eu mesmo, que ele seja amaldiçoado, porque o Evangelho já nos foi dado, as Escrituras já nos foram dadas, e não queremos distorcê-las como fazem os incautos, os neófitos e os incrédulos. Não, mas queremos crer nela de todo o nosso coração e de toda a nossa vida, para que a fidelidade, o poder e a graça do Senhor possa nos ajudar, Senhor. Abençoa cada vida que ouviu essa mensagem, curando, libertando e salvando, em nome de Jesus. Se a pessoa tem preguiça de ler a Bíblia, não tem prazer, que a partir de hoje ela tenha prazer e alegria na verdade e no conhecer a tua palavra. É a minha oração hoje, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.